hoje o tema é bem tranquilo, são 4 questões que nós vamos estudar. A 131, que é um pouco mais longa, mas aí a Kardec nos trazendo uma série de reflexões sobre esses 2 temas. Como eu falei para vocês, a gente está encerrando o capítulo 1 hoje, né, os espíritos. Nós já falamos sobre a origem e natureza dos espíritos, o mundo normal, primitivo, que é o mundo espiritual, forma e ubiquidade dos espíritos, que é essa capacidade de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Falamos sobre outro tema bastante envolvente, que foi o perispírito. Falamos também sobre as diferentes ordens de espíritos. Nós vimos as escalas, as ordens e as suas escalas, os bons espíritos, os espíritos perfeitos, né? Entramos nos espíritos imperfeitos, que somos nós, e os espíritos puros, que estão na última, vamos dizer assim, dessas escalas de Kardec, que é a última escala que ele trouxe para demonstrar para todos nós a pureza do espírito, as suas qualidades, seus atributos. E hoje nós vamos entrar falando sobre a diferente ordem de espíritos, a escala espírita e a progressão dos espíritos que nós estamos, que nós finalizamos no nosso sábado, e vamos finalizar esse item anjos e demônios hoje. Desculpem. Anjos e demônios que, como nós sabemos, são revestidos de todos esses floreios, essas fantasias que são colocadas sobre esses dois seres que nós sabemos que são escalas espíritas. Nós estudamos e vimos que um se encontra na imperfeição. E aí nós até nos lembramos de ontem de uma questão, quando Kardec perguntava se alguns espíritos poderiam estar na perfeição absoluta e outros totalmente maus, absolutamente, e outros bons totalmente. E que ele disse que sim, entre esse meio, né, nos absolutamente perfeitos e nos absolutamente imperfeitos, estaríamos todas as outras categorias, né, que seriam os 99% que estão transitando naquele meio, tentando, de certa forma, trazer a sua evolução. Enquanto isso, quando não se chega a essa escala máxima, a gente vai transitando por essas escalas. Esses anjos e demônios que nós vamos estudar hoje, e o que Kardec nos trouxe é exatamente com o estudo dele, com a vivência, com as observações que os espíritos trouxeram de informações, os relatos, as desmistificações que Kardec procura trazer, que foi, de certa maneira, produzida durante milênios pelas igrejas, pelas religiões que vieram, trazendo a figura do anjo como aquele ser com asas, que ficavam voando para cima e para baixo, os seres celestes, os demônios com aquela questão do tridente, de chifre vermelho, com olho vermelho, e que eram as divindades do mal. Então, Kardec, sabendo e não levando isso, e não trazendo a tradução das palavras ao pé da letra, ele vem nos oferecer reflexões. E antes da gente adentrar nas questões propriamente ditas, eu trouxe apenas mais uma forma da gente ver esses 2 personagens, né, vamos dizer assim, que nós vamos trazer e estudar na noite de hoje. Vamos refletir sobre eles e tirar definitivamente da nossa mente essas figuras que devem ser, como falei, desmistificadas. Deve ser tirado o misticismo dela, esse véu que é colocado para, de certa maneira, amedrontar ou colocar os anjos como seres que já foram criados puros. E nós sabemos que Deus, o nosso Pai, Ele não nos criou puros e nem perfeitos. Ele nos criou com essa perfeição como uma centelha que, ao longo do nosso trabalho e da nossa evolução, ela vai sendo despertada. E o mal nada mais é do que as nossas escolhas. Se somos e temos atitudes más, é porque escolhemos estar praticando dessa forma equivocada. Eu trouxe a primeira tradução do que eu pude pincelar bem rapidamente no Google sobre o tema. Então, assim, a palavra anjo, ela é derivada do latim, né, de angelus, e do grego angelus, que significa mensageiro. Segundo a tradição judaica cristã, a mais divulgada no Ocidente, conforme relatos bíblicos, são seres celestiais e espirituais, conservos de Deus, como os homens são, né?
E aí, essa citação de conservo de Deus, aí a gente encontra em Apocalipse 19:10. A palavra demônio, né, ela originou-se do latim, né, como vocês estão vendo aí, daimon, espírito, que do grego é daimon, divindade, poder divino, Deus de menor importância, espírito guia, deidade tutelar, às vezes podendo incluir espírito dos mortos, do europeu, daimon, né, provedor, aquele que divide, reparte, divide, como nós já estudamos, né, que a figura de Satanás nada mais é do que a tradução grega que significa o opositor, aquele contraditor, aquele que sempre se opõe ao bem, vamos dizer assim, aquele que sempre tem uma palavra ou um ato contrário àquele que se interpõe entre eles, seja qual for o tema, não especificamente bem e mal. A questão do bem e o mal, isso foi criado pelas religiões que se cercaram junto com outras tradições persas e babilônicas que tinham essa questão do demônio como entidades e que vinham revestido dessas características malignas ou benignas em excesso. Kardec já começa a adentrar na reflexão sobre esse tema a partir da pergunta que ele faz na questão 128, quando ele pergunta: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Ou seja, Kardec quer saber se os seres que nós chamamos de anjos, arcanjos ou serafins, se eles formam uma categoria à parte. É aquilo que a gente estudou nas questões seguintes. Nós temos categorias de espíritos que já nascem com a bondade absoluta, e os espíritos respondem que não. Eles não estão à parte da criação. A natureza desses espíritos puros, né, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Ou seja, eles fazem parte de uma escala que nós estudamos na questão 512, quando fomos estudar os espíritos puros, que a característica principal deles, né, Kardec aborda de uma forma geral, que eles não possuem mais nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens, que são os espíritos bons e os imperfeitos, que nós vimos com todas aquelas outras escalas, né, características. E Kardec traz a colaboração dele quando ele fala que a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, a palavra em si, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Ou seja, é como se fossem seres divinos, que nunca fizeram parte da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio como se conhecia na antiguidade. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. Kardec, aí a gente vai sedimentar mais ainda o conhecimento sobre essa questão dos anjos, quando Miramês assim fala: a sabedoria e o amor são duas forças poderosas que despertam as almas com todos os seus atributos. E como despertá-los com os golpes da vida, sem um trabalho intenso, enfim, sem calvário a subir e onde sofrer? A doutrina espírita é uma porta das mais convenientes a nos convidar a todos para lições mais profundas, desde quando nos dispomos a vivê-las, porque, sendo a verdade, o Espiritismo, ela tem a capacidade de nos ajudar a nos libertar. Ou seja, Miramês trouxe aquilo que a gente já vem galgando, a gente já vem compreendendo, a gente já vem estudando, que a nossa evolução depende das nossas atitudes, do nosso querer, da nossa vontade de nos modificarmos. Por isso que ele responde, vamos dizer assim, e começa a reflexão dele com uma pergunta, né? Qual seria o sentido da evolução, né? Sem sofrer os golpes da vida, sem o trabalho, que aí nós estamos a todo tempo voltando para essa questão do trabalho, do labor, da necessidade da ação, do movimento. A inércia nada cria, pelo contrário, a inércia só atrasa e só prejudica a nossa evolução em todos os aspectos.
A inércia não produz, o que produz é o movimento, é a ação. O verbo ele requer uma ação. Então, a ação significa o nosso movimento. Vamos dizer assim, os nossos sonhos para uns e projetos para outros. Então, nós estamos sempre e devemos estar sempre tentando sair da nossa zona de conforto. Nunca ficarmos tranquilamente achando que já chegamos a um estágio, eu não digo de evolução, mas de saber sobre a vida, porque o nosso conhecimento eu acho que é o ínfimo do ínfimo do ínfimo do que a gente possa ainda agregar de conhecimento sobre esse tema. Então, aquele que já se diz conhecedor, seja do Evangelho, seja da doutrina espírita, esse já está fadado ao fracasso. É igual aquele que se diz, eu não preciso estudar porque eu já sei tudo. Pronto, esse aí já está desatualizado e já está à margem do saber. Seja qual for vamos dizer assim, esse saber a qual ele está se referindo. Seja pelo saber de cátedra, vamos dizer assim, né, do saber da academia, ou seja pelo saber espiritual. Aquele que se diz, da minha profissão eu já sei tudo. Isso aqui não precisa estudar porque eu já sei tudo. Então, esse aí sim, já está fadado a ser um péssimo profissional, trazendo para a nossa vida de encarnados, e aqueles que estão caminhando na doutrina espírita, e como a gente já ouve e ouviu falar várias vezes, dizer, eu não preciso mais estudar sobre mediunidade, não. Eu não preciso mais estar lendo o Pentateuco, não, que eu já fiz uma leitura uma vez, eu não preciso estudar, não. O conhecimento que eu tenho já é suficiente. Esse aí já está completamente em equívoco e, com certeza, já provocando e criando dívidas para eles. E o pior, quando a pessoa não é capacitada e se prega a trazer e tentar passar o conhecimento que ele não tem e acha que o tem para os outros, além dele prestar um desserviço ao Espiritismo, ele está criando mais uma dívida para ele. Porque além dele não estar divulgando a palavra corretamente, ainda está induzindo os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso derredor, a cair em erro, a decair mais ainda. Porque era como se eu e Antônio e seu Inácio, a gente começasse da cabeça da gente a interpretar as coisas equivocadamente e passassem para vocês. Claro que vocês, pelo respeito, pelo carinho que vocês têm pela gente e pela forma como cada um nos vê, que nós somos todos iguais, mas, de certa maneira, nós geramos expectativas nos outros, né? E cada um gera um perfil. Cada um tem um perfil meu, um perfil de seu Inácio, um perfil de Gabriel, um perfil de Antônio, né? Isso é normal. Todos nós criamos na nossa mente um perfil imaginário, mas que muitas das vezes esse perfil que nós criamos é totalmente equivocado. Principalmente se for com relação à minha pessoa. Aí é que está grande mesmo. É capaz de cair no abismo se continuar dependendo da forma como está fazendo essa criação. Porque todos nós somos falhos. Então, se eu, Antônio, e aqueles que estão aqui, de certa maneira, passando a palavra, e aí sim, eu chamo a atenção de todos que estão aqui presentes, porque em determinado momento, cada um de nós fazemos esse papel, o papel de quem está propagando. Então, ao propagar, devemos ter a responsabilidade. Claro que estamos todos aqui, e diante de uma queda ou de uma informação incorreta, todos nós vamos nos auxiliar, não nos corrigir, não corrigir com a intenção de diminuir o outro ou dizer que ele não tem um conhecimento adequado e nem angariou o entendimento adequado para aquela explanação. Mas, devido ao nosso compromisso, primeiro, o respeito que nós temos um pelos outros, e como estamos todos tentando evoluir juntos, nada mais do que sempre estarmos nos auxiliando, sempre estarmos nos conduzindo uns aos outros dentro da doutrina espírita e dentro do Evangelho. Eu, Antônio e seu Inácio, a gente sempre brinca um com o outro, que a gente sempre diz, rapaz, a gente não pode decair os três de uma vez. Se for para cair, que caia um de cada vez, porque se cair um, tem dois para levantar. Agora a gente sabe que a gente tem muito mais aqui para nos auxiliar, né? Eu estava falando isso quando éramos só nós três, que estávamos trilhando junto esse conhecimento, e a gente sempre dizia um para o outro, se for para a gente cair, que caia um de cada vez, para poder ter dois que possam auxiliar. Agora, graças a Deus, a gente tem muito mais mãos aqui que podem nos auxiliar.
Feitas essas considerações com relação a essa questão 128, e aí ficando bem claro as questões dos anjos, arcanjos e serafins, eles não são criaturas e nem são criações à parte de Deus, a natureza dele é igual a de todos nós, eles foram criados simples e ignorantes e chegaram ao grau de evolução máxima, e ainda estão evoluindo, porque a nossa evolução e a evolução dos espíritos, ela é infinita, né? Infinita não para chegar ao nível de Deus, ao de Deus só ele. A nossa perfeição, ela sempre vai ser relativa. Isso a gente sempre deve ter em mente, porque o nosso Pai, ele é único. Só ele que tem todos os atributos realmente infinitos. O nosso não, é o infinito relativo. Vamos à questão 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala, que é isso que a gente vem debatendo, e os espíritos respondem, percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar, reclamar, maldizer, colocar a culpa nos outros, e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Essas questões, como vocês estão vendo, elas vão se agregando. Você estuda o Espiritismo, e principalmente essas questões, aí eu passo essa informação para vocês. Quando eu estava iniciando o estudo da obra do Livro dos Espíritos, eu tive um auxílio muito grande dos bons espíritos, dos irmãos da equipe espiritual que me auxiliavam. Porque muitas das questões eu não conseguia refletir sobre elas, eu não conseguia compreendê-las. E uma das orientações que eu recebi era, olhe o bloco das questões, faça uma leitura das questões, por exemplo, anjo e demônios, façam a leitura das 4 questões, reflita sobre elas e reflita em bloco. E isso eu fazia, era um exercício que eu sempre ia fazendo. Quando eu não conseguia compreender uma questão, e eles percebiam a minha aflição, eles vinham e me davam uma dica, olha, essa questão, reflita assim, isso aqui quer dizer, eu começava a escrever, tentava fazer um resumo da questão, quer dizer, eles não vinham e me davam o esclarecimento de pronto. Eu me prontificava a compreender e fazer um pequeno resumo dela. Então, quando eu começava a fazer o resumo, eu percebia que o resumo estava vindo em forma de esclarecimento. Então, as primeiras 60 questões do Livro dos Espíritos, eles me auxiliaram dessa maneira. Algumas questões, eles me auxiliaram e isso me ajudou muito. Depois, não, eles viram que eu estava conseguindo compreender e aí eles não têm mais necessidade de me ensinar. É como se eu estivesse tendo realmente, e tive um auxílio de um professor. Como eu não tinha ninguém, não tinha assim, contato de estar o tempo todo ligando, né? E a gente sabe que o estudo das obras e o estudo em si, ela é uma seara que geralmente você está só com a sua mente e com aqueles que nos cercam, os bons espíritos que estão sempre ao nosso derredor ali, cuidando de nós mesmos. Então esse é um momento profundo de reflexão, onde nós estamos ali debruçados sobre as obras e em profunda solidão, não a solidão de desamparo, mas a solidão do momento de você estar ali refletindo, mas sempre sabendo que se você criar as condições necessárias, o auxílio vem. Quando eles percebem que você não está envolvido com vaidade, se o conhecimento que você está querendo agregar é para algo que seja um pouco mais dignificante, eles vêm e fazem um auxílio para você. E isso que eu estou dizendo para você não é porque eu sou um privilegiado, não, é porque eu sou um necessitado. Se eu estou aqui diante de vocês fazendo esse papel, é porque vocês têm a certeza absoluta que de todos aqueles que estão aqui, o mais necessitado que tem sou eu. Porque se não fosse assim, e tudo que eu falo, vamos dizer assim, o ouvido mais próximo é o meu. Então, quando eu estou falando para vocês, eu estou refletindo. Então, tudo que eu estou falando aqui não é para os outros, é para mim mesmo. Eu tenho que refletir, e é como se eu estivesse pensando alto, e esse meu pensamento e esse meu refletir alto eu estivesse compartilhando com todos vocês. Então, vamos caminhar nessa questão. Quando Kardec pergunta que os anjos percorreram todos os graus, perguntando se eles percorreram, os espíritos responderam que sim, né, somos todos criados simples e ignorantes, e devemos, pelo trabalho, pelo labor, e pela nossa modificação moral, despertar essas nossas qualidades, esses nossos atributos que vão, aos poucos, sendo despertados.
E Kardec e Miramês, ele traz essa seguinte reflexão: os espíritos saem de Deus em forma de energia divina, dotados de todos os poderes que pulsam na sua intimidade, como sendo segredos da divindade. E aí eu chamo a atenção de vocês, segredos da divindade não são mistérios, não são questões que algumas religiões trazem que impedem a reflexão, não é isso. São segredos da divindade que são despertados e percorrem todas as estações de aprendizado. Em cada uma desabrocham valores registrados pela eternidade, enriquecendo condições para que surja a razão como conquista da sua trajetória. Essa energia desce experimentando todos os tipos de opressões ambientais, se intensificando em uma unidade grandiosa para depois surgir o milagre da individualidade. E aí é sempre essa questão que a gente está trazendo. O Senácio colocou dois itens hoje para que a gente possa, para que a gente possa refletir da Revista Espírita sobre o livre-arbítrio. Isso é muito interessante, a gente fazer a leitura delas com muita calma. Se não entender o texto, não tem problema. Nós estamos, ao longo desse processo, trazendo as reflexões, mas se alguém quiser depois trazer alguma colocação, algum questionamento, vocês jogam lá no grupo ou aqui no chat, que o seu Inácio vai refletir para a gente não dar uma resposta de questões tão profundas em 2 minutos, né? Que ninguém quer ser irresponsável para fazer isso. Mas se tiver alguma dúvida sobre esses textos, é só interpelar o seu Inácio, a minha, Antônio, se a gente tiver condições, a gente responde. E Miramês, ele continua avançando nessa reflexão. Como precisamos da teoria para que comecemos as práticas, ninguém toma água sem primeiro ter a sede, nem come sem apresentar a fome, e pessoa alguma veste sem primeiro estar nua. Como não passar pelas experiências para depois vivê-las? Ninguém parte de Deus retamente, sem nenhum problema. As contradições, nós mesmos é que as criamos. Para nós mesmos, as resolvermos assegurando o próprio mérito no coração, como sendo o esforço da boa luta. Ou seja, nós tivemos e sempre teremos o auxílio da espiritualidade, através da mão bondosa de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como eu falei, tudo que envolve a criação divina é revestida da meritocracia, que é exatamente você ter o mérito sobre tudo que você faz, reflete, e todas as suas conquistas. Então, não teria nenhum sentido eu ficar aqui sem me debruçar sobre as questões, sem tentar compreendê-las, e simplesmente pedindo aos espíritos que me dessem a resposta, para que eu viesse e compreendesse e colocasse para vocês. Qual seria o mérito meu em fazer? Primeiro, que eu não estaria aprendendo nada, porque eles trariam praticamente as questões prontas, eu traria uma reflexão e pronto. Mas não. Eles nos intuem, nos orientam. E é exatamente esses espíritos que vêm nessas escalas angelicais, não que nós estaremos recebendo no bom sentido, de termos próximo de todos nós, a intercessão desses nossos irmãos, de luz, vamos dizer assim, de uma elevação de espíritos puros, porque eles têm muito o que fazer, e muitas vezes eles não estão presentes aqui com a gente, é só pelo pensamento, e pelo poder da ambiguidade, que é estar em todos os locais ao mesmo tempo, ele pode estar se comunicando, sim, com várias pessoas, vamos dizer assim, vários povos, vários seres ao mesmo tempo e em dimensões diferentes. Vamos para a questão 130. Quando Kardec pergunta: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja da tradição de quase todos os povos? Os espíritos respondem: fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade, e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. Miramês, ele traz esse tema para reflexão. E aí ele já chama a atenção para a questão dos demônios, dos gênios, né? O reino dos demônios é ignorância, e o céu dos anjos, a sabedoria e o amor. É interessante a gente fixar
exatamente essa frase de Miramês. O reino dos demônios é ignorância, e o céu dos anjos a sabedoria e o amor. Entretanto, todos são filhos do mesmo Deus, trilharam pelos mesmos caminhos da eternidade. É neste sentido que Jesus, referindo-se aos 10 mandamentos, sintetizou-os em 2 apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus é supremo Criador e o próximo é toda a criação, e os 2 mandamentos se fundem em um só. Como amar a Deus desprezando o que ele fez? Olha que reflexão profunda de Miramês. Ele nos chama a atenção que o próximo, é toda a criação divina. É toda a criação do nosso Pai. E não só aquele próximo que está ao nosso derredor, é o nosso esposa. Não são esses que Miramês está se referindo. E sim a toda a criação. É o amor por toda a criação. É da plantinha, do animal, até o mais ao ínfimo ser que Deus colocou na terra, vamos dizer assim, porque é nesse mundo que nós estamos interagindo, então temos que ter essa reflexão daqui, do nosso planeta. Descida e subida são trajetórias indispensáveis para a alma, para a própria vida, e não devemos perguntar ao Senhor o porquê disso. Se Ele é todo sabedoria, certamente que sabe o que faz. Se o amor é o seu atributo maior, o que Ele faz não pode estar sujeito à censura ou a desconfianças da nossa parte. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Onde achas erro é por causa dos limites da tua compreensão. Nesse momento, ora, pede ao Senhor para abrir o teu entendimento, dilatando as tuas sensibilidades, que logo acharás as equações do que procuras, do que te faz sofrer. É aquela coisa diante da nossa ignorância, nós estamos tentando culpar a Deus por tudo que acontece na nossa vida. E Miramês isso traz profundamente que essas causas da nossa compreensão são exatamente os limites que nós temos. Esses limites do conhecimento, o conhecimento que eu digo é o viver em espírito, é aquilo que realmente importa, não são dos bens materiais, não são as riquezas desse reino, do reino ao qual nós conhecemos, que é o famoso materialismo. O materialismo, ele está aqui para nos auxiliar na nossa evolução, e não para emperrar, nos prejudicar cada vez mais. E aí nós continuamos refletindo, quando Kardec traz mais uma vez a figura, né? E ele pergunta mais uma vez, há demônios no sentido que se dá esta palavra? Kardec continua insistindo para saber se existe aquela figura. Aí os espíritos respondem, se houvesse demônios, ou seja, esses seres malignos que as igrejas e as religiões insistem em pregar, seriam obras de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente votados ao mal e infelizes para sempre. E aí eu chamo a atenção nessa palavra votados, porque ela é bem forte. Ela não é voltado, né? Você tem aquela tendência, não. Votado, como está aqui embaixo, é quando você se consagra, quando você se dedica a ser ruim. Aquilo é um objetivo de vida. E não existe uma criação de Deus votada para isso. Se Deus é puro amor, como é que ele ia criar uma criatura que ele sempre fosse má pela eternidade? Não é? Ele seria votado para isso. Eternamente votados ao mal e infelizes para sempre. Se há demônios, é em teu mundo inferior, no nosso mundo inferior, e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Olha que a força dessas palavras dos Espíritos. Se o existem, é por hipocrisia dos homens que criaram um Deus justo em um vingativo e mau, que é o que nós estamos vendo a todo tempo. Muitos dos nossos irmãos se aproveitam da palavra, do Evangelho, do Alcorão, para destacar expressões, tirá-las do contexto e usá-las aquilo para disseminar o mal, as guerras,
e toda a ordem de desarmonia entre os nossos irmãos. Miramês, Kardec, ele ainda reflete mais ainda com a resposta dos Espíritos. E isso aí é um texto bastante longo, né? Se vocês estiverem com o Livro dos Espíritos na mão, eu não trouxe todo ele, trouxe uma parte, destaquei apenas alguns itens dele, para que vocês pudessem fazer a leitura dele. E Kardec traz, a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Pois a palavra grega, daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos, desde toda a eternidade. Tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio se deve, pois, entender os espíritos impuros, os equivocados, vamos assim complementar, com a diferença, porém, de que seu estado é transitório, ou seja, eles não são e não ficam eternamente no mal, né? Eles estão transitando por eles. Os modernos representaram os anjos ou espíritos puros por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, emblema das paixões inferiores. Miramês, ele vem aprofundar a nossa reflexão quando ele coloca aqui: precisamos compreender que tudo existente na criação se encontra em estágios diferentes uns dos outros, mas em completo movimento pela força do progresso. Movimento esse a que pode chamar, como já foi feito antes, de sopro de Deus. Disse Jesus em se referindo aos espíritos malfeitores: eles não são maus, apenas ignorantes. Eles merecem o perdão por não compreenderem a força do bem dentro de si mesmos. E somente o tempo poderá despertá-lo para a luz do verdadeiro entendimento. Toda maldade, sem exceção, desconhece a eficiência do amor. Depois que passam a viver no regime da fraternidade, colhendo dos seus efeitos valiosos, esquecem-se por completo do mal e condicionam a sua mente apenas às diretrizes da caridade, que lhe mostra a salvação em todos os ângulos que se dispuseram a trilhar. É por isso que a doutrina dos espíritos, que revive o cristianismo, afirma e reafirma a não existência de demônios, tal como pintados por mentes sem compreensão e por almas que desconhecem a bondade divina. Os demônios nos quais podemos crer moram dentro de cada criatura que ainda não pode eliminá-los. Eles se chamam o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, o orgulho, o egoísmo e outras tantos mais que proliferam na sociedade que desconhece o Cristo. Quem tem o céu no coração, quem tem a consciência tranquila pelo cumprimento dos deveres, somente cria e vê as coisas de fora que existem por dentro de si, de nós mesmos. Essa é a lei dos reflexos. Os demônios que vemos fora é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Eu agradeço, meus irmãos, a paciência de vocês com a minha pessoa. Nós, de certa maneira, encerramos a nossa explanação da noite. Sábado nós vamos entrar no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. No capítulo 2, que as encarnações dos Espíritos, nós vamos ver o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. Vamos nos preparar, porque daqui para frente as questões vão ser excelentes. Nós vamos voltar e começar a estudar sobre a alma, e aí é uma série longa de questões que nós temos pela frente, mas nós vamos trilhar com muita tranquilidade e trazer as reflexões que nós estamos fazendo com muita harmonia, com muita tranquilidade, sem atropelos, seguindo o roteiro. Se tiver necessidade de alguma, vamos dizer assim, algum caminho diferente, de certa forma nós vamos sentir a necessidade pelos sinais que às vezes nos aparecem, né, sinais no dia a dia,
as intuições, às vezes a gente percebe que isso é em conjunto, é uma leitura de Seu Inácio, algo que acontece com o Antônio, uma coisa que vem, que às vezes eu solto no ar para os dois, além disso, Seu Inácio lembra de uma coisa, não, vamos fazer, isso é interessante e tal. Então eu devolvo a palavra para Gabriel e ficamos aqui para, de certa maneira, debatermos sobre esse tema, anjos e demônios, para aquele que quiser fazer e ter alguma colocação, que fiquem à vontade, porque nós estamos todos aprendendo. Eu não exauri todo o cabedal de informações que nós temos sobre esse tema. Então, eu fico à disposição de vocês aí para a gente interagir juntos sobre o tema. Obrigado, Paim, pela colaboração de hoje. E esse momento deixamos em aberto para aqueles irmãos ou irmãs que quiserem colaborar, fazer seus comentários e suas reflexões. É só ligar o microfone e realizar a sua colaboração na noite de hoje. Gabriel, Pode falar, Valdo. a importância da nossa evolução moral, né? Para a gente, do que Marco falou, né? Do anjo, né? A evolução moral é muito importante para isso, porque diante da nossa evolução moral é que a gente tira, não é isso? Essas sabedorias, né? De anjo, e o que nós pensamos de, assim, entre a evolução, o que a gente aprende, né? Que a gente sabe o que é. É muito bom, é maravilhoso. É isso aí, meu irmão. Obrigado, Val. É muito interessante, Val, a partir do momento que você começa a refletir, né? A você se permitir entrar numa doutrina consoladora como essa, esclarecedora, você mudar os seus parâmetros e seus pontos de vista. Algo que você já tem engessado há anos e anos, como essa figura que nós estamos estudando, que nós estamos vendo, que são escalas diferentes, são espíritos que estão equivocados. Uns se equivocam ao extremo e são considerados e vistos como demônios, mas nada são do que espíritos que estão estacionados e criando empecilhos para ele mesmo, né? E os bons já são aqueles, os anjos, né? A figura dos anjos são aqueles que chegaram à plenitude. Mas o raciocínio é esse mesmo. Pela sua transformação moral, claro, que é o principal. Fica aberto aí, pessoal, ainda para a gente colaborar mais. Marcos? Diga, meu filho, pode falar. Muito bom o tema. Você vê que cada dia mais está nos empolgando mais o estudo, né? Isso é muito importante, a forma como você apresentou. E é como você colocou agora, e até o irmão Walter me perguntou, no contexto geral do que a gente entende aí, você vê o quê? Deus não criou nenhum da gente mal, nenhum da gente já evoluído, né? Nós somos criaturas de Deus, né? Que fomos criados simples e ignorantes, conforme o conhecimento. E a cultura, porque, por exemplo, hoje eu estudo a doutrina espírita e sigo Jesus, né? Mas eu fui criado no catolicismo. Assim, creio que a maioria dos colegas que estão aqui foram criados no catolicismo. Assim, a fantasia que colocam na cabeça da gente, quando a gente é pequeno, olha que tem o diabo, tem o bicho-papão, tem o papangu, tem o Papai Noel, quer dizer, são alegorias, né, que vão criando pra gente, e assim, quando a gente espelha anjo e demônio, né, dá a entender, quer dizer, lógico, hoje a gente tem a compreensão, mas ainda tem pessoas, né, que visualizam o anjo e o demônio como já fosse que Deus tivesse criado aquele já instantaneamente, já com aquele, né, com aquela personificação, com aquele desenvolvimento espiritual. A gente sabe, conforme você mesmo leu aí, explanou, né, que todo anjo serafim, você vê que passou por toda a escala evolutiva, né, até atingir aquele grau de perfeição, e que nós também estamos a caminho, né, tá certo? Nós éramos muito mais ignorantes. Se a gente observar a encarnação passada,
se a gente tivesse uma bolinha de cristal que a gente conseguisse enxergar, você ia ver que a gente já fez atrocidades que hoje, em relação ao que nós éramos antigamente, nós hoje somos os elogios, né? Assim, a compreensão do texto é essa, que a gente compreender que os anjos de hoje, tá certo? Foram seres que passaram por toda a escala evolutiva. Os demônios que hoje se colocam, como você mesmo colocou na explicação aí, são aqueles irmãos que ainda estão na escala de espíritos impuros e que ainda têm os vícios galgados pelo ódio, pela inveja, pela maledicência, um monte de coisa, e que eles estacionam a mente naqueles vícios até o momento que eles vão ter que, por eles mesmos, se esclarecer e ter a vontade de se melhorar. Porque eles vão sentir... Eu não acredito que uma pessoa vive eternamente dentro de uma situação de só desejar o mal. Com certeza vai chegar um momento que ele vai se cansar de ver que aquilo ali está prejudicando muito mais ele do que fazer ele progredir. Se dá essa minha palavra, Marquinhos. Perfeito, João. Eu realmente também creio como você que não existe ninguém que seja criado ruim, vamos dizer assim, e vai chegar... Ele pode até chegar nessa encarnação ainda, sendo uma pessoa má, né, que a gente conhece e sabe que pessoas que até no leito de morte não estão preocupados com a herança, quem vai ficar com o quê. Mas em determinado momento, como nós temos apenas uma vida e várias existências, em uma dessas futuras existências, ele vai, de certa maneira, conhecer, ser tocado pelo amor de Jesus, de alguma forma, e ele vai se modificar. Mas Deus não criou ninguém ruim, né, mal, e permanecer, e vai esse espírito permanecer a eternidade dessa forma, não. Eu também não acredito nisso, não. Está aberto o tema ainda aí, para quem quiser colaborar. Inácio? Isso. Parabéns, Marcos, pela exposição da noite. Obrigado, senhor. Meus irmãos, é super interessante nós vemos a solidez da doutrina espírita. Toda a doutrina espírita está contida na Bíblia, de uma forma irrefutável. Vejam só, na questão 128, a resposta diz: tá, entretanto, a palavra anjo se aplica aos seres bons e maus. No comentário do item 131, diz: significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Aí vejam só, eu estou aqui com a Bíblia, no primeiro livro de Samuel. Olha só como está na Bíblia. Samuel, capítulo 10, versículo 6. Não, eu vou antes para o capítulo 9. Capítulo 9, item 9. Antigamente, em Israel, todo o que ia consultar a Deus dizia: vinde, vamos ao vidente. Chamava-se então vidente ao que hoje se chama profeta. Duas expressões que hoje a gente fala médium. E aí, veja só, no item 10, está dito assim: o Espírito do Senhor virá também sobre ti, profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. No capítulo 11, versículo 6, está dito: ouvindo isso, o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul e ele encolerizou-se. Um pouco mais à frente, no capítulo 16, versículo 13, diz assim: Samuel tomou o corno de óleo e ungindo-o no meio dos seus irmãos,
E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. No versículo 14, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Aqui, o espírito bom e o espírito mau, enviado pelo Senhor para Saul, que era escolhido de Deus. Deus escolheu Saul como rei do povo e depois mandava o espírito mau para perturbar Saul. No versículo 23, ele diz assim: e sempre que o espírito mau de Deus acometia o rei, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mau o deixava. No capítulo 18, versículo 10, no dia seguinte, apoderou-se dele o mau espírito de Deus. E somente nesse livro, o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, nós vamos ver inúmeras situações onde fala com todas as letras o espírito bom e o espírito mau. O espírito tomando e o espírito saindo. Então, tudo que a doutrina espírita está narrando para nós hoje, com uma outra visão, mais clara, mais profunda, já está registrado na Bíblia. O ponto que foi tocado por Marcos é que, lamentavelmente, a humanidade, até o surgimento da terceira revelação, era conduzida pela ignorância e pelas diretrizes daqueles que queriam conduzir o povo de olhos fechados. Então havia Satanás, havia os demônios e havia os anjos do meu lado. Do outro lado era demônio, do meu lado eram santos. Então, nós estamos tendo a oportunidade de ter uma visão clara, lógica e coerente da verdade da vida. E, desde o Antigo Testamento, nós estamos vendo que os fenômenos mediúnicos ocorriam. Eram videntes, depois profetas. E a gente chama médiuns. Comunicação entre os dois planos. Simples assim. Tão fácil. Agora, quando alguém não quer a iluminação do seu semelhante, mas dele tirar proveito, faz com que é proibido interpretar a Bíblia. Só a igreja pode. Está na primeira página da Bíblia, que não é permitido interpretar a igreja, a Bíblia. Como não? E outro ponto destacado aqui é que ele diz: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. E que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. É o caso de Jesus. Aqui a colocação para refletir. Antes de criar o nosso mundo, já havia espíritos que chegaram à perfeição. Jesus era um deles. Portanto, meus irmãos, eu não me canso de tentar realçar a grandeza da doutrina espírita, o quanto ela tem para nos ofertar. Cabe a nós agora avançar um pouco mais rápido ou não. Então, se eu não quero estudar, se eu quero permanecer como estou, é uma opção minha. Livre-arbítrio e sofrimento, ou equilíbrio e serenidade. Era isso, Marco. Obrigado. Obrigado, Sr. Inácio, pelas colocações, sempre fazendo essa relação com os textos bíblicos. É importante e essa palavra Satanás e demônio, ela foi muito usada para queimar muitas bruxas, né, Sr. Inácio? Que é outra palavra também que muito usada na época medieval aí, nas caçadas, nas cruzadas aí, que muitos médiuns foram queimados, né, na fogueira, porque eles eram médiuns, né, que tinham o poder da vidência, da clarividência.
e que todos aqueles que faziam algo ou fossem contra os preceitos da igreja, né, era só dizer que, não, esse aí ele está com um demônio, queima. Muito interessante, não foram queimados, né? o interessante é que nessa Bíblia existem 2 locais que têm as adulterações. Não vos dirijais aos espíritas. E eu li agora que ele está dizendo aí que antigamente era chamado vidente, profeta. Não fala em espírito. Então eles adulteraram num lugar e esqueceram do outro. Eles são, tentam chegar a um grau de perfeição, né, para querer denegrir, vamos dizer assim, aqueles, para eles, opositores, né, e não conseguem, eles sempre deixam uma queda aqui, outra ali, que desmoralizam eles mesmos, né. O rastro, né, eles mesmos se desmoralizam pela incompetência deles em querer denegrir os outros, mas ainda bem que a nossa doutrina é a doutrina dos espíritos, então... E dá razão, pede que a gente... Dá razão,